Aula 12, lentes. Lentes aparecem nas provas com muito mais frequência do que espelhos. Por quê? Porque a lente é muito mais usada na vida real, né? Na vida real, o que a gente fica? Usando espelho plano, basicamente, né? Lentes, nossa, eu agora estou usando lentes, né? Óculos. Então, na vida real, para fazer questões de física do cotidiano, é muito mais fácil fazer de lentes do que de espelhos. Primeira diferença, né, pessoal? Essas lentes que a gente trabalha são que nem espelhos, são lentes esféricas, tá? A gente não estuda as lentes cilíndricas no ensino médio. Pode acrescentar aqui, se tu quiser, no título, lentes esféricas. Uma outra coisa legal de botar aqui no título é o seguinte, né? Qual é o fenômeno da lente? Refração, né, pessoal? Refração. O espelho era reflexão, a lente refrata. A luz vem, entra no meu óculos, sofre um desvio ao passar pela lente para resolver o meu problema de visão, que nós também estudaríamos, que nós também vamos estudar. No caso, o meu problema de visão é a presbiopia, doença da velhice. E aí, né, ela corrige o meu problema. Então, a função da lente não é refletir a luz, é refratar a luz, é desviar a luz para corrigir algum problema que, porventura, a pessoa possa ter. Assim como espelhos, tem dois tipos de lentes, as lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas. A lente de borda fina, ela se chama borda fina porque a borda é fina. Só que cuidado, né? A comparação é o seguinte, ó. Tu tem a parte central da lente, tá vendo? A distância entre as superfícies. E a distância entre as superfícies na borda, ela é menor do que no meio. Então, isso é uma lente de borda fina. A lente de borda fina, ela tem que ser fina nas pontas e gordinha no meio. A mesma coisa, né, o inverso com a lente de bordas grossas. A lente de bordas grossas, deixa eu deixar mais centralizado aqui, ó, só as lentes. A lente de borda grossa, ela vai ser, a distância entre as superfícies vai ser maior na borda e no meio ela fica fininha. Então a lente de bordas grossas é o contrário, né? Ela é assim, né? No meio ela é fina e nas bordas ela é mais larga. O cuidado que tu tem que ter com isso é o seguinte, não precisa copiar isso, tá? Por exemplo, assim, ó, vou fazer uma lente aqui de bordas grossas. Então, olha só, tu faz a borda grossa e aí tu faz a lente assim, quer ver, ó, por exemplo, tá? Gente, isso aqui não é uma lente de borda grossa, isso aqui é uma lente de borda fina. Por quê? Se tu comparar essa distância aqui, ó, na parte central da lente, essa distância aqui na borda, né, na direção das bordas, a lente afinou. Então, essa é uma lente de borda fina. Então, a lente de borda fina não precisa a borda ser fina. Ela pode ter uma borda larga, desde que a distância da borda seja menor do que a distância do centro. Primeiro detalhe. Tá. Por que nomenclatura de lentes é uma coisa chata? Por que pode ter questões sobre nomenclatura de lentes? Para nomear uma lente, tu olha a curvatura dos dois lados. Por que a primeira lente é biconvexa? Porque ela é assim, né? Se tu olha para cá, ela é convexa. Se tu olha para cá, ela é convexa. Então, essa é uma lente biconvexa, né? Uma pessoa olhando aqui vai ver um lado convexo. Uma pessoa olhando aqui vai ver um lado convexo, biconvexa. Qual é o contrário da biconvexa? A bicôncava. Uma pessoa que olhar para cá vai ver um lado côncavo. Uma pessoa que olhar para cá vai ver o lado côncavo. Então, biconvexa, borda fina. Bicôncava, borda larga. Não tem problema nenhum essas duas. Plano convexa e plano côncava. Também não tem problema nenhum, tá? Tu olha para cá, o lado é plano. Tu olha para cá, o lado é convexo. Então, plano convexa. A plano convexa sempre, né? Um lado é plano e outro lado é convexo. Ela sempre vai ser borda fina. A plano côncava também, né? Esse lado aqui é plano, esse lado aqui é côncavo. Então, a plano côncava é o contrário da plano convexa. Agora que vem o problema. A única lente que pode cair questões de nomenclatura é a côncava convexa ou a convexa côncava. Esse lado da lente é côncavo, né? E esse lado da lente é convexo, tá? Então, essa lente é a convexa côncava. Esse lado dessa lente aqui é o lado convexo, esse lado é o lado côncavo, então essa lente é convexa côncava. Então a côncava convexa é borda fina e a convexa côncava é borda larga, tá? Mas e se eu virar uma das lentes? Aí, né, se eu desenhar a lente assim, ó, essa lente que tá ali assim, ó, não precisa copiar de novo, só presta atenção. Tá vendo? Essa é uma lente de bordas largas, né? Tá vendo que no meio aqui ela é fininha? Tá, e o que ela é aqui? Aqui ela é côncava. E o que ela é aqui? Convexa. Tá, então essa lente aqui que eu acabei de desenhar
é a côncava convexa? Tá, mas eu acabei de ver aqui em cima que a côncava convexa é borda fina, e agora eu fiz uma côncava convexa borda larga, como é que é isso? Não é assim que funciona, tá? Essa lente aqui que eu acabei de desenhar não é a côncava convexa. Essa lente aqui que eu acabei de desenhar é a convexa côncava. Porque eu devo, quando eu nomeio uma lente, eu devo dizer primeiro o nome do lado menos curvo. Depois eu vou ditar isso, tá? Só quero que tu preste atenção agora. Não precisa copiar. Vou criar um espaço em branco aqui para mim desenhar, tá? Olha só. Presta atenção, tá? Vamos fazer uma lente fácil para te entender. Ó, que lente que é essa? Essa lente é a plana convexa, né? De um lado ela é plano, do outro lado ela é convexa. Tá, a plana convexa é uma lente de bordas finas. Tá, e se eu desenhar ao contrário? Se eu fizer o lado plano para a direita e aqui o lado convexo para a esquerda, né? Agora, essa lente aqui continua sendo bordas finas? Sim. E como é que é o nome dessa lente? Plana convexa. Eu não posso dizer agora que o nome dessa lente é convexa plana. Porque ao se nomear uma lente, deve-se primeiro dizer o nome do lado menos curvo. Então, olhem que interessante, tá? Eu quero fazer uma lente de bordas finas, então a borda tem que ser um pontinho, ela tem que ser fina. Se eu fizer aqui um lado assim, ó, como é que tem que ser o próximo lado? O próximo lado tem que ser menos curvo, né? Por quê? Para a lente poder ficar fina nas pontas, então ela tem que ficar, né, gordinha no centro. Então, qual é o lado menos curvo aqui? Tá vendo que esse lado aqui tem menos curvatura do que esse lado aqui, né? Que lado que é esse aqui, ó? Esse é o lado côncavo. Que lado que é esse aqui? Esse é o lado convexo. Qual é o lado menos curvo? O lado côncavo. Então essa lente é a côncava convexa. Agora eu quero fazer uma lente de bordas largas, então eu desenho a borda larga. Aí olha o que acontece aqui, ó. Se eu fizer esse lado aqui, tá vendo que é o lado convexo, né? E agora eu fizer o lado côncavo assim, tá vendo que eu fiz a mesma coisa aqui em cima? Essa lente é bordas largas ou bordas finas? Essa lente é borda fina, porque a distância aqui é maior do que a distância aqui. Tá vendo o que eu fiz? Ó? Esse lado aqui, ó, que é o lado côncavo, continua tendo menos curvatura. Então, essa lente continua sendo a côncava convexa. Então, a côncava convexa sempre vai ser borda fina. Agora, se eu quisesse transformar, vou apagar ali, ó. Se eu quisesse transformar essa lente aí em borda larga, o que eu faço, ó? Eu aumento a curvatura do lado côncavo, tá vendo? Eu faço assim, ó, o exagero, né? Fica uma coisa horrível. Mas agora essa é uma lente de borda larga, concorda? Tá, e aí agora, qual é o lado menos curvo? O lado menos curvo é esse lado aqui, né? Que é o lado convexo, tá vendo? A curvatura do convexo é bem menor do que a curvatura do côncavo. Então essa lente aqui é a convexa côncava. Por quê? Porque o primeiro nome que eu devo dizer é o nome do lado menos curvo. Tu entendeu? Então, olha só. Para nomear uma lente, tu não pode dizer primeiro o nome, né? Ah, primeiro eu digo o nome do lado esquerdo e depois o nome do lado direito. Não, não é assim. Né? Então, vamos escrever aqui, ó. Tu não copiou todas essas coisas que eu fiz? Ó. Vamos escrever aqui assim, ó. Que assim eu deixei o espaço para escrever isso. Ó. Ao se nomear uma lente... Ao se nomear uma lente, deve-se primeiro dizer o nome do lado menos curvo. Então, tu sempre tem que o primeiro nome que tu fala é o do lado menos curvo. Então, revisando aqui, ó, né? Olha essa curvatura aqui, olha essa curvatura aqui. Qual é o lado menos curvo? Esse lado aqui, que é o lado côncavo. Então, ela é côncava convexa. Olha essa lente aqui, ó, olha essa curvatura e olha essa curvatura aqui. Qual é o lado menos curvo? Desse lado aqui. Então, que lente que é essa? É a convexa côncava. Beleza? Isso não cai muito, né? Não tem muitas questões, falando bem sério, assim, de nomenclatura de lentes. Não se preocupem muito com isso, mas, claro, pode aparecer, né? Sempre pode aparecer alguma coisa relativa a isso. Deixa eu só apagar um pouco dessas coisas aqui, senão vai ficar muito poluídos.
Beleza? Daí, olhem só. Tá difícil de apagar tudo, tá, mas aqui não vai me atrapalhar tanto, né? Tá. Qual é a representação que se faz, tá? A gente não fica desenhando as lentes no formato das lentes na hora de resolver exercício. A representação da lente de bordas finas é flechinha para fora. Porque, né, se tu pensar nessa lente aqui, ó, por que a representação da lente de bordas finas é flechinha, é uma reta com flechinha para fora? Porque se tu pensar aqui, ó, se tu, né, fizesse aqui a união dessas flechinhas, tu teria essa lente biconvexa, que é a lente clássica de bordas finas. Então, sempre que tu vê uma reta com flechinha para fora, que nem tu tá vendo aqui, é uma lente de bordas finas. Sempre que tu vê uma reta com flechinha para dentro, que nem tu tá vendo aqui, é uma lente de bordas largas, pelo mesmo motivo, né? Se eu fizer uma reta aqui, ó, e eu colocar as flechas viradas para dentro, né, eu estou dando a ideia que a lente tem esse formato aqui, ó. E que formato que é esse? É o formato da lente bicôncava. Beleza? Beleza. Notem que até agora eu não falei nada sobre essa palavra convergente e sobre essa palavra divergente, tá? Eu vou voltar para isso depois, que isso aqui é outra confusão que as lentes têm. Por isso que lentes é bem mais difícil que espelho. Então, primeira confusão que tem em lentes, a nomenclatura. Quando tu dá nome para lente, tu sempre tem que dizer o nome do lado menos curvo primeiro. Beleza? Lentes de bordas finas, lentes de bordas largas. Agora eu vou explicar o raio fundamental, porque explicando os raios fundamentais fica mais fácil de vocês entenderem essa parte aqui dessa tabela que eu coloquei aqui, que é o importante, tá? Os raios fundamentais de lentes seguem o mesmo padrão do raio de espelhos, por isso que quem sabe espelhos, teoricamente, sabe lentes. Quantos raios fundamentais nós tínhamos em espelhos? 3. Qual eram os 3? O do foco, o do centro e o do vértice. Beleza? O que muda na lente? Olha só. Como a lente, o raio bate nela e atravessa, o eixo principal da lente tem foco e centro dos dois lados. Então, se eu colocar o objeto, que é o que geralmente a gente faz do lado esquerdo, esse ponto aqui vai ser o foco do objeto e esse ponto aqui vai ser o centro do objeto, aí esse ponto aqui vai ser o foco da imagem, esse aqui vai ser o centro da imagem. Segue a mesma lei do espelho, né? O que é o foco? É o centro dividido por 2 ou é o raio dividido por 2? A mesma coisa. Essa linha preta é o eixo principal da lente. Qual é que é o primeiro raio fundamental? Todo raio paralelo ao eixo principal batia no espelho côncavo e se refletia no foco. Aqui tu muda o verbo. Não vai refletir, vai refratar. Então ele vai atravessar a lente, vai sofrer um desvio, que nem a gente acabou de estudar na aula 11, e vai se desviar para o foco. Então, nota que essa lente é uma lente de bordas finas, tá vendo? Essa lente de bordas finas, ela está se comportando de maneira convergente. Se for uma lente de bordas largas, ela vai se comportar de maneira divergente. Então, olha só. O raio vem, o que ele faz? Um prolongamento passa pelo foco do objeto, e aí o raio diverge, tá vendo? Ele atravessa a lente divergindo nesse... Né? Ficou ruim aqui o meu desenho, né? Tinha que ser exatamente naquela direção ali, tá? Do foco. Tu tá fazendo de régua aí, faz bem bonitinho, que ele vai fazer isso aqui exatamente naquele prolongamento. Se fosse um espelho, ele refletia. Na lente, ele refratou. Te lembra do princípio da reversibilidade, né? Se todo raio que vem reto refrata no foco, todo raio que passar pelo foco refrata reto. Então, olha só, vou trocar de cor aqui, vou pegar um raio preto agora. Se um raio vier passando pelo foco e bater na lente, ele vai refratar paralelo. Princípio da reversibilidade. O que é o princípio da reversibilidade? Tu tem que pensar em inversão de flechinhas. Olha só, se eu pegasse essa flecha aqui ó, do raio vermelho e invertesse, né? Todo raio que passasse pelo foco voltaria paralelo, só que eu desenhei ele, né, aí eu estaria fazendo da direita para a esquerda, e eu desenhei ele aqui da esquerda para a direita. Mas o raio de baixo é a mesma coisa que o raio de cima. Se tu pegar o raio de cima e inverter ele, fica o de baixo, tá? A mesma coisa vai acontecer com a lente divergente. Ó,
Imagina que eu inverto essa flecha aqui, ó. Se eu invertesse essa flecha, o raio diagonal bateria na lente e o prolongamento dele passaria pelo foco. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Um prolongamento desse, né? Um prolongamento passa pelo foco aqui, ó. Então, um raio está vindo daqui e o prolongamento desse raio... Ah, desculpe, eu fiz no centro, tem que ser no foco, que tem que ter muita atenção. Eu já estava fazendo o segundo raio, me desculpe aí, pessoal. Se um raio vier aqui, ó, e o prolongamento dele passar pelo foco, aqui no caso vai ser o foco da imagem, esse raio vai refratar paralelo ao eixo principal. Tá vendo que o raio de baixo é o contrário do raio de cima. Se tu pegar o raio de cima e inverter ele, tu vai ter o de baixo. Beleza? Beleza. Qual é o segundo raio fundamental? Todo raio que passava pelo centro batia e voltava sobre ele mesmo, refletia sobre ele mesmo. Na lente ele não vai refletir, ele vai refratar. Então olha só, pegar o vermelho de novo. Aqui está o centro do objeto, né? Se um raio vier e passar pelo centro do objeto e bater na lente, se isso fosse um espelho, eu faria assim, né? Ele bateria e voltaria sobre ele mesmo, te lembra? Só que na lente, ele vai refratar. Ele vai refratar passando pelo centro da imagem. Ele vai fazer isso aqui, ó. Esse raio não tem a reversibilidade, porque se eu fizer a reversibilidade, ele é igual dos dois lados. Na lente divergente, a gente trabalha com os prolongamentos, que foi o erro que eu fiz em cima ali, ó. Agora, se eu pegar um raio que o prolongamento passa pelo centro da imagem, ó, se o prolongamento do raio passar pelo centro da imagem, ele vai se refratar com o prolongamento passando pelo centro do objeto. O raio vai ter esse comportamento aqui, ó, que é um comportamento divergente. Certo? Esse é o centro do objeto. Então, esse é o segundo raio fundamental, o raio do centro. Qual era o terceiro raio fundamental que a gente nem usava em espelhos? Aquele do vértice, né? Quando ele se refletia no vértice, ele se refletia de maneira simétrica, né? Como se o espelho esférico fosse plano. Aqui, esse raio vai ser muito importante, porque ele é o raio mais fácil que tem. Tu te lembra que quando um raio luminoso incide em cima da normal, ele se refrata sem sofrer desvio? Pois é. A lente não tem vértice, a lente tem centro óptico, tá? Eu não tinha colocado isso antes para não poluir o teu cérebro. Em espelhos, a gente chamava esse ponto aqui de vértice. Em lentes, a gente chama de O, tá? O que é o O? O O é o centro óptico da lente. Vamos fazer uma flechinha para cá, ó, para não poluir os raios, tá? Centro óptico da lente. Todos os raios que incidirem sobre o centro óptico, o ângulo de incidência vai ser zero, eles estão em cima da normal. Então, qualquer raio luminoso, ó, imagina aqui, ó, que um raio luminoso venha na diagonal aqui, ó, incidindo pelo centro óptico, ó. Ele passa por dentro da lente como se a lente não existisse. Ele se refrata, ele muda de meio, mas ele não sofre desvio. Ó, vou fazer um verde aqui em cima do eixo, ó. Ele passa pelo centro óptico, ele passa pela lente como se a lente não existisse. A mesma coisa acontece na lente divergente. Ó, se a lente for divergente e um raio passar pelo centro óptico da lente, não interessa se ele está vindo em cima do eixo, se ele está vindo de cima, se ele está vindo de baixo. Qualquer raio que atravessa o centro óptico da lente não sofre desvio. Beleza? Beleza, tranquilo. Esses são os três raios fundamentais. Esses raios fundamentais caem em provas, tem que saber de cor, que é igual a espelhos, só que daí muda o verbo, né? Não é reflexão, é refração. Agora vem um detalhe bem chato das lentes, tá? Importante. Olha só, lentes. Convergentes, divergentes, normal e anormal. Esse normal e esse anormal, eu gostaria que vocês entendessem bem, tá? Não existe normal e anormal, tá? Isso fui eu que inventei para poder facilitar a tua vida, para tentar, né, que isso não vire uma decoreba. O que eu pensei que tá? O que é normal? Uma pessoa usando óculos, né? Essas lentes aqui dos meus óculos, elas são feitas de quê? De vidro. Pode ser vidro, pode ser plástico, pode ser polipropileno, pode ser acrílico. Tá. Qualquer um desses meios, aonde que meu óculos está imerso? No ar, né, pessoal? Então,
Quanto vale o N do ar? O N do ar vale 1. Então, se essa minha lente for feita de vidro, de plástico, de acrílico, com certeza o N, o índice de refração delas é maior do que 1, porque elas são mais densas do que o ar. Então, uma situação normal, ó, eu chamo de situação normal quando o N da lente for maior que o N do meio. Então, o que eu estou pensando aqui? Numa pessoa usando óculos. Então, o N da lente é o N do vidro e o N do meio é o ar. Nessa situação, a lente convergente é a borda fina e a lente divergente é a borda larga. Então agora eu vou voltar lá para cima para te entender o que eu quero dizer. Olha só. O que a gente escreve, todos os livros trazem isso escritos para facilitar a tua vida. Ó. Lente de bordas finas. Esse tipo de lente também é designado por convergente. A gente acaba decorando que a lente da borda fina é convergente e que a lente da borda grossa é divergente. Por quê? Porque 99% das situações é normal. 99% das situações, aonde que essas lentes estão imersas? Essas lentes estão imersas no ar. Então não interessa se ela for feita de vidro, de acrílico, de glicerina, do que for, porque o N do ar vale 1 e 1 é o menor N que existe. Então, 99% das vezes, borda fina é convergente, borda larga é divergente. Olhem os desenhos que eu fiz aqui, ó. Né? Raios fundamentais, ó. O que eu estou fazendo aqui? Agora nós vamos escrever, né? Eu tô fazendo essa lente aqui, borda fina, né, ter um comportamento convergente ou divergente? Convergente. Então essa lente aqui, os raios estão convergindo. Então essa lente é uma lente convergente. Por que ela é convergente? Porque ela é borda fina. Então esses dois casos aqui ela é convergente. Aqui os raios estão divergindo, então essa lente é divergente. Por que ela é divergente? Porque os raios estão se espalhando, porque ela é borda grossa. Mas aonde que essas lentes estão imersas? No ar. Então, esses raios fundamentais são ensinados para vocês para a situação normal. Para a situação onde o N da lente é maior que o N do meio. 99,9% das questões vão ser essa situação. Mas existe questões, quem gosta muito de fazer isso é a PUC, que tu pode inverter a lente. Imagine que eu resolva pegar esse meu óculos e mergulhar na piscina. Esse óculos ele não foi feito para usar na piscina, ele foi feito para usar no ar, né? Todo mundo que usa óculos aí, quando vocês foram na ótica mandar fazer o óculos de vocês, o cara lá que começou a fazer as medições, ele te perguntou, tipo assim, vem cá, onde que tu vai usar esse óculos? Tu vai usar esse óculos no ar ou na água? É óbvio que tu vai usar o óculos no ar, ninguém pergunta isso. Mas se esse óculos for levado para água e o índice de refração da água for maior do que o índice do vidro que essa lente é feita, vai dar o inverso. O que era para convergir vai divergir, o que era para divergir vai convergir. Então olha que merda. Qualquer lente pode ser qualquer coisa. Normalmente, borda fina é convergente e borda larga é divergente, mas pode inverter se tu tiver uma situação anormal. O que é uma situação anormal? É quando o N da lente for menor que o N do meio. Pensa só, a lente seria né, no caso, vidro aqui, e aqui tu teria que ter água, e a água aqui, o índice dela ser maior do que o do vidro, tá? Isso pode acontecer. Aí, nesse caso, inverte, tá? A lente convergente é a borda larga e a lente divergente é a borda fina. Então, nota que nessa primeira folha já tem dois pepinos, né? Tu tem o pepino da nomenclatura, tu tem que cuidar aqui, ó, para não confundir a lente côncava convexa com a lente convexa côncava. É bom fazer uns desenhos, fazer um resumo disso, né? Desenhando o nosso cérebro usa os dois lados. E o segundo pepino é entender que qualquer lente pode ser qualquer coisa, mas que normalmente borda fina é a convergente e borda larga é a divergente. Beleza? Muito bem, agora vamos para os casos e depois a gente vai ver essa história da vergência e convergência da OBS 1 e da OBS 2.
Os casos de lentes são iguais aos casos de espelhos. As lentes convergentes têm os mesmos 5 casos do espelho côncavo, a lente divergente tem o mesmo único caso do espelho convexo. As características da imagem menor, igual, maior, menor, direita, é tudo igual. Então, se tu sabe espelhos, tu sabe lentes. E tu vai ver que essa é a única coisa que é mais fácil em lentes do que em espelhos, que é desenhar os casos, tá? Então aqui a gente não pode perder muito tempo, porque vocês já aprenderam em espelhos. Então, o livro aqui foi feito, ó, acho que eu vou tentar diminuir aqui, tomara que não fique pequeno, para que caibam os 6 casos numa tela só, tá? Acho que vai dar para enxergar bem. Deixa eu só apagar esse risco aqui que eu fiz. Primeiro caso, né? O meu livro é feito para os casos serem um embaixo do outro. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, quarto caso, quinto caso, sexto caso. Beleza? Beleza. Qual é que é o primeiro caso? Eu coloco o objeto antes do centro. Tu te lembra em espelhos? Não copia, não copia, não copia. Tu te lembra que espelhos a imagem ficava pequenininha aqui entre o centro e o foco? Em lentes vai ser a mesma coisa, só que do outro lado. Olha só, porque agora o raio refrata. Ó, o raio de luz, vou fazer azul, os raios de luz. O raio de luz vem paralelo ao eixo principal, bate na lente. Como essa lente é convergente, o raio converge para o foco. Aí eu passo da ponta pelo centro óptico sem sofrer desvio, tá vendo? Por isso que fazer lentes é mais fácil que espelhos, por causa desse raio que passa pelo centro óptico e não sofre desvio. Olha o encontro aqui, ó. O encontro tá aqui, né? Aqui está a imagem. O que essa imagem é? Se quiser, não precisa escrever, porque é igual a espelhos. O que essa imagem é? Essa imagem é... Não vamos botar do lado do 1, porque depois eu vou escrever o que é cada caso, tá? Essa imagem é menor, essa imagem é invertida. A gente aprendeu que toda imagem invertida é uma imagem real, né? O segundo caso, tu colocava o objeto em cima do centro. E aí, como é que era em espelhos? Ele não ficava embaixo aqui, né, exatamente do mesmo tamanho aqui embaixo? Sim. Em lentes vai ser a mesma coisa, só que do outro lado. Aí te lembra que em espelhos eu te falei que esse caso é aquele que é bem difícil de fazer com a régua, porque qualquer mexidinha que tu der com a régua não vai dar certo. Então o bom é até desenhar a imagem antes, ó. Eu, como estou fazendo a mão livre aqui, ó, vem para o foco, eu consigo ajeitar aqui, ó, para que o cruzamento ocorra bem ali, né? Então, até ficou bem bacana. Aqui vai estar a imagem, né? Tá vendo, ó? O primeiro raio é aquele que refrata no foco, o segundo raio é aquele que passa pelo centro óptico sem sofrer desvio. Essa imagem é igual, ela continua invertida. Toda a imagem invertida é uma imagem real. Terceiro caso, eu coloco o objeto entre o centro e o foco. O terceiro caso é o reversível do primeiro, né? Se fosse um espelho, a imagem ficaria grandona aqui, né? No caso da lente, ela vai ficar do outro lado. Vamos lá. O raio vem paralelo ao eixo principal, refrata no foco. Passa da ponta pelo centro sem sofrer desvio. O encontro vai ser lá no cafundó do Judas. A imagem vai estar aqui, atrás do centro. Por isso que ela é o contrário do primeiro. O que essa imagem é? Essa imagem é maior. Essa imagem é invertida. Toda imagem invertida é uma imagem real. Beleza? O quarto caso é aquele que não serve para nada, né? Para que serviu o quarto caso? Só para te errar, que é quando a imagem vai para o infinito. Então, o quarto caso, eu coloco o objeto em cima do foco, né? E aí, o que a gente viu? Ó, pã, refrata no foco, passa da ponta pelo centro óptico, os raios ficam paralelos. Então, como é que se chama isso aqui? Não vou escrever, igual a espelhos. Se chama imagem imprópria, porque não tem como saber as propriedades da imagem, ou a imagem está no infinito. O quinto caso era o mais importante do espelho côncavo, porque o quinto caso é o caso do espelho de aumento.
E aqui também o quinto caso vai ser o caso da lupa. Depois em lentes eu estou deixando espaço para escrever o que é cada caso, tá? O quinto caso é o mais estranho do espelho côncavo e da lente convergente, porque é o único caso que a imagem, né, para esses instrumentos ópticos, é uma imagem virtual. Então, eu tenho que colocar o objeto antes do foco. Pensa quando tu usa uma lupa, né? Tu não bota a lupa bem pertinho do objeto que tu quer enxergar ali, ele é aumentado? Pois é. Aí olha aqui, ó. É bem parecido com o segundo caso, com o quarto caso, ó. Os raios aqui parece que vão ficar paralelos, mas na realidade eles não vão, eles vão ficar se afastando, ó, que nem espelhos, ó. Como esses raios estão se afastando, se eu fizer o prolongamento deles do outro lado, eu encontro, né, eu tenho um encontro dos prolongamentos. Aqui fica a imagem. Tu viu que aqui no meu caso, a imagem está entre aqui, ó, o centro do objeto e o foco do objeto, tá? Pode ser que para ti a imagem fique em cima do centro do objeto, pode ser que ela fique atrás do centro do objeto, não interessa, tá? A posição da imagem não interessa, o que interessa é que a imagem tem que ficar para trás do objeto. Essa imagem é uma imagem maior, que nem no terceiro caso, só que ela é uma imagem direita ou direta. Todas as imagens direitas ou diretas é uma imagem virtual. Já falei aqui que esse é o caso da lupa, mas depois eu vou voltar para isso, tá? O sexto caso é o único caso de espelho convexo, que é a mesma coisa que a lente divergente. Te lembra do espelho convexo? Não existe lugar para te botar. Em qualquer lugar que tu botar, o resultado é o mesmo. Aqui também. Quer ver? Olha só. Eu vou colocar o objeto em cima do centro, como se fosse o segundo caso, tá? Só que agora a lente é divergente. Olha a atenção que tu tem que ter, né? Agora que a lente é borda larga e nós estamos trabalhando com a situação normal, que a lente divergente no ar, né? A lente de borda larga no ar é divergente. O raio vem paralelo ao eixo principal. O que ele faz agora? Ele diverge. Um prolongamento vem para o foco e o raio, ó, ele se afasta, né? Ele diverge na direção desse prolongamento. O segundo raio é sempre o mesmo. Qualquer raio que sai da ponta e passa pelo centro óptico não sofre desvio. Tá vendo onde é que encontrou aqui, ó? É o único caso, gurizada, de espelhos e lentes que a imagem se forma pelo encontro de um raio real com um raio virtual, tá? Em todos os outros casos, né, ou é dois reais ou é dois virtuais. Aqui não, aqui é um real encontrando um virtual. O que essa imagem é? Essa imagem é menor, igual a espelho convexo. Essa imagem é direita ou direta. Nós sabemos que toda imagem direita ou direta é uma imagem virtual, é uma imagem que não pode ser projetada. Fechou? Então, essa é a parte fácil. Essa é a parte que os casos, né, são iguais aos espelhos. Agora vamos para o que interessa. Deixa eu diminuir de novo, tá? Cara, isso aqui cai direto no Enem. Por quê? Porque cada coisa dessas é um instrumento óptico da vida real. Diferente de espelhos que a gente só usa o plano, ou o espelho de aumento ali, para quem, né, tem nos estojos de maquiagem. O que é o primeiro caso, né? Qual é o instrumento óptico que usa uma lente para formar uma imagem no primeiro caso? Então, no primeiro caso, a imagem é menor, invertida e real. Toda a imagem real pode ser projetada. Cara, o primeiro caso é o teu olho. Né? O cristalino do teu olho, ele olha para as coisas e ele projeta na tua retina uma imagem menor do que as coisas são, né? Imagina, eu tenho 1,93 m. Aí imagina tu tá me olhando ao vivo. Tá, e daí, se o teu olho projetasse na tua retina uma imagem do meu tamanho ou maior do que eu, imagina o tamanho que tinha que ser a tua retina. A tua retina lá atrás do teu globo ocular é um pontinho minúsculo. Então, a lente do teu olho pega tudo que tu enxerga e reduz a um pontinho minúsculo para projetar na tua retina. Então, o primeiro caso é o olho humano. O que funciona igual ao olho? Uma máquina fotográfica, né? A máquina do teu celular, de tirar foto, tu tira uma foto com o teu celular, a imagem fica pequenininha comparado com o tamanho do objeto. E por que ela tem que projetar? Porque é um chip fotossensível que recebe a projeção disso. Então, o primeiro caso é o olho. Opa, deixa eu botar a caneta aqui, anota ali, porque é isso que o Enem vai pedir. O primeiro caso é o olho ou máquina fotográfica, tanto faz. Beleza?
O que é o segundo caso? Cara, no segundo caso a imagem fica igual. Para que usar uma lente e ter uma imagem igual, né? Então olha para o objeto que tu não precisa usar lente. Tá, só que essa imagem ela é real. E toda imagem real pode ser projetada. Quando que a gente usa um instrumento óptico que a gente quer produzir uma imagem igual do objeto, mas que tu possa projetar? Nos scanners, nas máquinas de Xerox, que na realidade Xerox é uma marca, né? O certo é fotocópia. Então o segundo caso é o scanner de computador, fotocópia. Não me lembro que acho que scanner é com 2 N's, né? Eu acho que sim. Bom, mas tudo bem também, não vai mudar a vida. O que é o terceiro caso? A imagem é maior e invertida e real. Tu faz uma imagem maior, mas tu pode projetar essa imagem. São os projetores. Sempre que a gente dá aula, né, projetando o nosso livro no quadro lá, quem já teve aula ao vivo comigo sabe que eu uso direto, né, o projetor projetando o livro no quadro. Aquilo é uma imagem maior do que está sendo projetada, e está sendo projetada numa tela, num anteparo. Então, o terceiro caso são os projetores. O que é o quarto caso? O quarto caso não forma imagem, né? Por que não forma imagem? Porque os raios ficam paralelos, tá vendo aqui? Quando os raios ficam paralelos, eles viajam até o infinito, porque eles vão se encontrar no infinito. Tem algum instrumento óptico que a gente quer que os raios fiquem paralelos para eles viajarem o mais longe possível? Sim. O farol dos carros, as lanternas, né? Na frente da lanterna, olha para uma lanterna, na frente da lanterna tem uma lente. Depois que a luz sai da lâmpada, depois que a lâmpada sai do LED, né, a luz sai do LED, hoje todas as lanternas quase são de LED, elas passam pela lente e elas ficam paralelas, por isso que elas vão o mais longe possível. Então o quarto caso é lanterna, farol de carro. Olhem como as lentes são importantes, né, no nosso dia a dia, por isso que o Enem adora. Quinto caso eu já falei. O que é o quinto caso? São todas as lentes de aumento. Lupa, microscópio, né? Tudo que servir para aumentar é o quinto caso. Quando tu olha numa lupa, tu não enxerga o objeto invertido, né? Porque a imagem é direita. Então o quinto caso são as lentes de aumento, é a lupa. E o sexto caso? Qual instrumento óptico a gente usa para deixar a imagem menor, mas direita, não de cabeça para baixo? Tu te lembra que eu te falei que o sexto caso do espelho convexo, ele ampliava o campo de visão, né? O que acontece aqui na lente? É o olho mágico, é aquilo que tem nas portas das casas que a gente olha. Quando tu olha no olho mágico, como é que tu vê a pessoa lá do outro lado? Tu não vê a pessoa bem pequenininha? Se tiver 2, 3 pessoas, tu enxerga as 2, 3 pessoas. A função do olho mágico é ampliar o campo de visão. Para ampliar o campo de visão, ele reduz o tamanho do objeto, para o objeto ficar pequenininho e caber tudo dentro do que tu está vendo. Então, o sexto caso é o olho mágico. Beleza? Então, olha como é importante, tá? O Enem vai falar, estou usando uma máquina fotográfica, tu já tem que saber que é o primeiro caso. Opa, eu coloco o objeto bem longe da lente, eu coloco o objeto antes do centro. Estou usando uma lupa, bom, eu tenho que saber que é o quinto caso. O objeto está colocado entre o foco e a própria lente, né? A lente está bem perto do objeto. Senão tu não acerta os exercícios, tá? Infelizmente aqui a decoreba tem que rolar. Utilizam-se em lentes as mesmas equações e as mesmas regras de sinais de espelhos, então aquilo que eu falei, né? Olha como é importante saber aquilo, né? Qual eram as equações? Vou colocar aqui, tu não precisa colocar, porque tu já sabe. 1 sobre fudido, a equação de Gauss, porque é semelhança de triângulos, e o aumento é menos d sobre dô. Tu já entendeu lá naquela aula de espelhos a importância do sinal, tem que saber os sinais de cor, porque é a gente que coloca o sinal, se a gente não colocar o sinal dá tudo errado. Só que lentes têm uma fórmula a mais que espelhos não têm. Agora nós vamos voltar lá para cima, essa história da vergência ou convergência, e aí a gente vai preencher essa OBS 1 e essa OBS 2. Que história é essa da vergência ou convergência? Sempre que alguém está de óculos, né, tu pergunta geralmente, né, tá, qual é o grau dessa lente? Às vezes tu quer saber se a pessoa tem miopia ou hipermetropia, ou tu pergunta, né, esse óculos é para perto ou para longe? Qual é o grau da lente? O grau da lente, o termo técnico é qual é a dioptria da lente. Isso se chama vergência ou convergência, representado pela letra C. C maiúsculo. É uma fórmula bem simples, tá?
Quem adora isso aqui é a PUC e a UBRA. Claro que já caiu na URGS, no Enem eu nunca vi, tá? Mas a PUC e a UBRA são apaixonadas por isso aqui. C maiúsculo é o inverso da distância focal. É só tu inverter a distância focal, tá? Só que aqui, cuidado, o foco tem que estar em metros. Porque a unidade desse troço aqui é di. E aí, olha que confusão. A ótica tem esses rolos, né? Esse di não tem nada a ver com a distância da imagem, tá? Esse di, que na realidade é metro na menos 1, tu tá vendo que, né, a fórmula é o inverso da frequência. Então, a frequência... O inverso da frequência, meu Deus. O inverso do foco. Então, o foco é medido em metros, então o metro sobe e fica metro na menos 1. A física sempre, quando tem uma coisa na menos 1, fica feio, né? Te lembra? Segundo na menos 1. Segundo na menos 1 a gente chama de hertz. Metro na menos 1 a gente chama de di. Di quer dizer dioptria. Tá? Se escreve, né, se fala... Tem um P ali, ó, mas é a dioptria da lente. Então, quando a gente diz assim, meu óculos tem 2 graus, na realidade ele não tem 2 graus, ele tem 2 dioptrias, tá? E aí, claro, quem vai fazer oftalmo ou quem vai no oculista e já viu a receita sabe, né, que essa dioptria ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, depende se a pessoa tem miopia ou hipermetropia, depois eu vou falar disso. Porque como é o inverso da distância focal, a gente aprendeu que o foco pode ser positivo ou o foco pode ser negativo. A regra de sinais diz o seguinte, o foco é positivo quando o espelho é côncavo. Quem que é o espelho côncavo? É a lente convergente. Quem que é o espelho convexo? É a lente divergente. Então a lente divergente vai ter foco negativo. Então a pessoa que tem miopia usa uma lente divergente, por isso que o sinal da receita dela é negativo, tá? OBS 1 e OBS 2 para acabar essa folha. Essa aqui tu tem que ter cuidado e dar uma estudada boa, tá? Olha só. Isso aqui, o início é óbvio, né? O que eu acabei de explicar ali, ó. Tem 2 folhas, 2 linhas para usar, ó. As lentes convergentes têm os mesmos 5 casos do espelho côncavo. Olha agora, vou tocar a cor. Mas seu formato é convexo. Hã? O que, professor? Sim. Só que tu já tinha entendido isso, só talvez tu não tenha te dado conta. Olha só que rolo, tá? As lentes convergentes no ar são as lentes de bordas finas, tá vendo aqui, ó? Vamos voltar lá. Eu não vou voltar aqui porque senão estraga minha gravação, tá? Mas olha o nome das lentes de bordas finas. A lente de bordas finas é a biconvexa, é a plana convexa, né? Cara, o nome convexo tá em todas. Então, a lente de bordas finas, ela tem um formato convexo, mas ela tem os mesmos casos do espelho côncavo. Se tu pensar, eu sei que é uma confusão, eu sei que isso é chato, eu sei que tu tá com vontade de começar a chorar e abandonar tudo, mas calma que tu te acostuma. Por quê? Se tu pensar, é meio óbvio, né? A reflexão e a refração são sinônimos invertidos. Então, o formato do espelho côncavo que fazia o raio convergir, numa refração vai fazer o raio divergir. Então, por isso que é o inverso, tá? Tem que pensar que a reflexão e a refração são fenômenos opostos. Então, um formato côncavo, na reflexão converge, mas na refração diverge. Como é que são as lentes que são iguais ao espelho convexo, que a gente vai anotar agora? São as lentes de bordas largas. Qual é que é o nome das lentes de bordas largas? As lentes bicôncavas. Então, ela é uma lente côncava. Então, olha só, observação 2. Eu sei que é chato, tá? Eu reconheço. Essa parte da física, lentes pode complicar. Mas eles não complicam, eles não pedem tudo isso, tá? Graças a Deus. Normalmente é os casos e uns calculinhos para fazer. E cai muita doença da visão, que é a nossa próxima parte. Mas tem questões que enchem o saco com isso aqui, infelizmente, né? Eu tenho que preparar vocês para qualquer coisa. Ó,
as lentes divergentes têm o mesmo caso, porque é só um, né, pessoal? O mesmo caso do espelho convexo. Vírgula, vou botar em vermelho, mas seu formato é côncavo. Claro, né, pessoal? E tudo isso lembrando que isso é para uma situação normal, né? Para uma situação onde o N da lente é maior que o N do meio. Tudo isso que a gente estuda são para situações normais. Beleza? Dá uma pensada, é um pouquinho chato. No próximo vídeo a gente vai para as doenças da visão. Foi? Muito bem. Vamos estudar agora a parte da visão e do olho. O nosso olho, né, um olho normal, ele é emétrope ou normal. O que é um olho emétrope ou normal? Ele consegue enxergar objetos a qualquer distância. Se uma pessoa não tem doença da visão, ela focaliza na retina objetos que estão no infinito ou objetos que estão muito próximos do olho. Essa distância mínima é de 25 centímetros, tá? O padrão que a gente usa é 25 centímetros. O olho humano ele é preparado, né, para enxergar objetos na distância mínima de 25 e na distância máxima até o infinito. Então, olha só, qual é a definição de olho emétrope ou normal? Escreve aí, ó. Focaliza na retina. Focaliza na retina objetos localizados entre 25 centímetros do olho até o infinito. Beleza? Então isso é uma visão normal. Quais são os elementos ópticos que nos interessam? O olho, né, tem uma especialização em medicina para cuidar só disso, né? Então tem um monte de coisas. O que interessa para nós em física? Em física, para nós, interessa a lente do olho, que é o cristalino, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Observe que ele tem um formato de uma lente biconvexa, né? Ele é uma lente de bordas finas. Então, o cristalino, e aqui atrás, né, esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui é chamado de retina. Desculpe o barulho ali. Esse pontinho aqui é a retina. A retina, ela está engatada no nervo óptico. Então, o que interessa, tá? É o cristalino focalizar as imagens na retina. Que imagens? De objetos localizados no infinito ou de objetos localizados a até 25 centímetros do olho. Tem a parte ali da íris, tem a parte da córnea, tem a parte, né, do humor vítreo, dos músculos ciliares, do monte de coisa, mas isso para nós não interessa, tá? O que interessa para nós agora ali é o cristalino e a retina. Vocês sabem que o problema das doenças da visão, isso cai bastante, tá? E são questões consideradas fáceis, são consideradas que é um pecado, são questões que são consideradas um pecado errar, porque é só pergunta e resposta. O problema disso é quem não tem, tá? Então tem que ter muito cuidado. Quem tem, sabe o que tem. O que é a miopia? A miopia é dificuldade em enxergar de longe. Então anota ali, né? Quem tem não precisa anotar, quem não tem que saber, né? A miopia é ruim de longe. Então, por isso que o míope, ele força, né? Ele força o olho quando ele quer ver de longe, assim, para deixar os raios mais paralelos para tentar resolver o problema que ele tem. Então, o que tu tem que gravar da miopia? Essa foto aqui, ó. Aqui está a resposta de 90% das questões, né? Usa a memória visual. O que acontece com a pessoa míope? Ó,
o cristalino, ele deveria focalizar a imagem na retina. A retina está aqui, mas ele focaliza antes da retina. Se tu gravar isso, tu consegue entender todo o resto por dedução lógica. Então, a pessoa míope, os raios, eles fecham antes do que eles deveriam. O míope, o cristalino, ele faz os raios, né? Ele converge os raios de maneira acentuada. Os raios estão convergindo antes do que eles deveriam convergir. Então, o que tu faz? Tu coloca uma lente na frente do olho que abre um pouquinho esses raios. Essa é a função, por isso que na míope, ó, a lente é negativa, tu já está vendo aqui que é uma lente de bordas largas, que a gente já sabe que no ar tem um comportamento divergente. Então, o míope usa a lente divergente. Por que o míope usa a lente divergente? Porque o raio está fechando muito. Então, tu tem que entregar para o cristalino um raio um pouco mais aberto, porque o cristalino vai continuar fechando o raio, mas se ele recebe um pouco mais aberto do que normalmente ele receberia, o cristalino acaba colocando o raio em cima da retina, que é no lugar certo. Então, notem que nesses desenhos aqui, né, é bem light, assim, né, o aumento, ó. O raio está vindo paralelo, ele passa pela lente e ele dá uma abridinha, ó, ele entra mais aberto, né, um cone maior do que se não existisse a lente. E aí, ele passa pelo cristalino, o cristalino vai continuar fazendo o raio convergir, só que daí ele vai convergir no ponto certo, que é a retina. Então, qual é o basicão da miopia? Vamos lá, ó. A posição mais afastada que o olho, a mais afastada do olho, com que uma pessoa pode enxergar nitidamente a imagem de um objeto, é o ponto remoto. Tá? E é isso que tu tem que gravar. O míope, ele tem problema com o ponto remoto. Para uma pessoa normal, aonde se localiza o ponto remoto? No infinito. Se a pessoa não tem miopia, o ponto remoto está no infinito. Ela consegue visualizar com nitidez objetos localizados a distâncias muito grandes. A gente chama isso de infinito. Para uma pessoa de visão normal, então está toda a explicação ali, ó. Para uma pessoa de visão normal, esse ponto se encontra no infinito. Já para o míope, essa imagem forma-se antes da retina. Então, a pessoa que tem miopia, o ponto remoto não está no infinito, ela está antes do infinito, ela está próxima da pessoa. Então, a pessoa tem que usar uma lente divergente para corrigir esse problema. Na lente divergente, o foco é negativo. Depois eu vou ensinar a fórmula para calcular o foco da lente do míope, tá? Eu vou ensinar a fórmula que calcula a vergência ou a convergência da lente, o grau da lente. Mas isso é uma coisa que cai pouco, tá? Cai em alguns lugares, o Enem pode cobrar isso, a URGS pode cobrar, já cobrou, por isso que eu vou ensinar. Mas o que tu tem que gravar aqui, que resolve 90% das questões, é que o míope usa uma lente de foco negativo, o míope usa uma lente divergente. Porque se tu entender a miopia, pessoal, a hipermetropia é só inverter. Por isso que as doenças da visão acabam sendo simples, né? Porque tu entende uma, a outra é o inverso. Tá, então o que é a hipermetropia? A hipermetropia é ruim de perto. A pessoa tem dificuldade em ver objetos localizados muito perto do olho. Então ela é ruim perto. Então olha só, olha como é tudo ao contrário. Ó. O cristalino da pessoa com hipermetropia não consegue focalizar na retina, ela focaliza o ponto depois da retina. Né? Vai lá fora do globo ocular. Então o que tu precisa? Tu precisa fechar esses raios. Né? Olha o desenho ali, ó. Os raios estão vindo aqui de maneira paralelas e depois que eles passam por essa lente de bordas finas, que é uma lente de foco positivo, que é uma lente convergente. Tá vendo? É igual o cristalino. O hipermétrope é como se ele tivesse dois cristalinos, é a mesma lente. Tá vendo que dá uma fechadinha aqui, ó, no cone? Fechou o cone, então esse cristalino ele recebe um raio mais fechado e acaba focalizando na retina. Então é só pensar que um é o inverso do outro, não vejo dificuldade nisso. Aliás, é um pecado errar essas questões em prova, tá? Só que tu vai ver que a fórmula do hipermétrope é muito mais complicada que a fórmula do míope, tá? Então vamos entender, olha só. Ponto próximo é o ponto mais perto do olho com que a pessoa consegue ver com nitidez. Como é que era o nome lá na miopia? Ponto remoto. Né? O ponto remoto no míope fica de uma pessoa normal fica no infinito. Do míope ele fica antes.
O ponto próximo de uma pessoa com hipermetropia deve ficar a 25, de uma pessoa normal, tá difícil, desculpe, deve ficar a 25 centímetros do olho. De uma pessoa com hipermetropia, vai ficar mais para frente do que 25, vai ficar 50, 60, 70 centímetros do olho. Por isso que as pessoas que têm hipermetropia, elas fazem aquele negócio de ir afastando, né? Que é o que eu tenho. Só que eu não tenho hipermetropia, eu tenho presbiopia. As causas são diferentes, mas o efeito é o mesmo. Então, já para o hipermétrope, este ponto localiza-se a uma distância superior a 25 centímetros. Então, no hipermétrope, o ponto próximo deveria estar a 25, mas ele está mais longe do que 25, tá? 30, 40, 50, 60. Já aproveitando que eu estou aqui, eu vou explicar a presbiopia, tá? Olha só. A presbiopia, que eu acabei de falar, é a doença da vista cansada. É aquela doença que todos vocês terão. Eu comecei a ter exatamente na idade bem certinha que eles recomendam, que é entre 40 e 45. Eu nunca usei óculos, sempre tive uma visão muito boa, daí de uma hora para outra, ali pelos 42, 43, começou a aumentar muito a minha distância focal. A presbiopia é igual à hipermetropia, só que ela é produzida por outra causa, tá? Esse cristalino aqui, tô voltando lá para cima, tá? Esse nosso cristalino, ele é gelatinoso. O nosso cristalino, ele pode se mexer, tá? Ele pode ficar mais convergente ou menos convergente. Existem uns músculos aqui, que são essas estruturas rosas que estão aqui no desenho, que se chamam músculos ciliares. Esses músculos ciliares, eles estão engatados no cristalino. E aí, quando vocês olham para um objeto longe, quando tu olha para um objeto no infinito, os músculos ciliares relaxam e o cristalino ele fica na posição normal dele. Então a gente diz que quando uma pessoa tem que olhar longe, o cristalino não precisa de acomodação, o cristalino fica relaxado. Quando vocês vão aproximando um objeto do rosto de vocês, o cristalino ele precisa ser acomodado, ele precisa ser mudado. Os músculos ciliares vão encurvando o cristalino, vão deixando ele cada vez mais convergente, cada vez mais gordinho, para que ele consiga focalizar na retina. Então, a gente força o olho, a gente força o cristalino para enxergar objetos perto e a gente relaxa o cristalino para enxergar objetos longe. Os músculos ciliares fazem isso de maneira automática, né? São músculos involuntários, a gente não precisa pensar para eles fazerem isso. Com o passar do tempo, o cristalino, né? Velhice é um pepino. O cristalino, ele perde elasticidade. Quer dizer, fica mais difícil de curvar o cristalino. Os músculos ciliares começam a não conseguir deixar o cristalino tão gordinho. E aí, tu começa a ter dificuldade de enxergar de perto, que é a mesma coisa que a hipermetropia. Só que se chama presbiopia ou vista cansada. É a doença que todo mundo vai ter. A pessoa que não tiver presbiopia é porque, infelizmente, não chegou na idade para ter, tá? Então, por isso que eu desejo que todos vocês tenham presbiopia, tá? Tomara que vocês tenham uma velhice bem longa, bem feliz e que vocês tenham que usar óculos por serem presbíopes. Significa que vocês viveram suficiente para conseguir ter a presbiopia. Olhem aqui a presbiopia, né? A presbiopia usa lentes iguais à da hipermetropia, lentes de bordas finas. Apesar daqui estar mostrando uma lente, não é nenhuma menisco aqui, né? Ela é curva dos dois lados, então essa aqui é uma côncava convexa, mas podia ser uma biconvexa também, não tem problema nenhum. O que é? Bordas finas, né? Lente convergente, foco positivo, bota ali no desenho. A lente usada da hipermetropia é a mesma lente usada para presbiopia. Por isso que quem tem miopia, quando fica mais velho, tem que usar aquelas lentes multifocais, que é difícil de se acostumar, né? A pior doença para ter seria a miopia, porque quando tu é novo, daí tu não enxerga de longe. E aí quando tu fica velho, tu também não enxerga de perto, quer dizer, tu não vê mais nada. Então o míope, quando ele atinge ali a partir dos 40, ele começa a usar aquelas lentes multifocais. Tem que olhar na parte de cima do óculos
para longe, tem que olhar na parte de baixo para perto, por isso que eles botam óculos assim, né, no nariz para poder fazer assim. É difícil de se acostumar, tá? Os multifocais sempre são complicados. Existe uma quarta doença que é bem comum, que é chamada astigmatismo. Quem tem dúvida nisso aqui, basta voltar para a aula anterior, duas aulas anteriores, né, a aula de ótica, onde eu expliquei espelhos, que eu expliquei o que era o sistema estigmático e o que era o sistema astigmático. No astigmático, a imagem é um borrão. A falta de esfericidade da córnea faz com que múltiplas imagens aqui, ó, se formam em cima da retina. Então a pessoa tem um sentimento, né, tem uma visão borrada. Por que isso não é estudado para nós? Porque o astigmatismo não é um problema no globo ocular ou no cristalino, é um problema na córnea, que é a parte de fora. E para corrigir, a gente usa lentes cilíndricas. As lentes cilíndricas não são estudadas por nós no ensino médio. No ensino médio, a gente só estuda lentes esféricas. Então, todo mundo que tem astigmatismo sabe que a sua lente, já fez óculos, sabe que é uma lente cara, né? Porque além de corrigir a lente, além de corrigir a miopia ou a hipermetropia que talvez venha, ela tem que corrigir o astigmatismo. Então, ao mesmo tempo que ela é uma lente esférica, ela é uma lente cilíndrica. Então, são lentes caras de fazer. Se a pessoa tem só miopia ou só hipermetropia, a lente é relativamente barata. Se tem astigmatismo junto, a lente fica bem cara, porque a tecnologia envolvida é bem maior para fazer. Beleza? É isso que vocês têm que saber. O que tem que gravar é isso aqui, ó. 99% das questões é míope usa lente divergente, hipermétrope usa lente convergente, gravando isso, né, tá beleza, entender ali os desenhos. Tem questões complicadas, tá? Pode aparecer, já apareceu, que querem o cálculo. Vocês não precisam decorar as fórmulas, mas vocês têm que entender a fórmula para caso caia, tu sabe o que está fazendo, tá? Então, assim, ó, pega o verso da folha aí, quem não... Nos livros aí que não tem verso, anota separado, aí faz um post-it. Então, olha só, vamos começar com a miopia. O que eu gostaria que vocês entendessem que é bem importante? Vocês já se deram conta que o óculos ele não corrige o problema da pessoa, né? O óculos ele engana o olho da pessoa. Tanto é que tu tira o óculos e o teu problema continua. Então o que acontece, né? O míope, qual é que é o problema dele? Tu tem o olho, né? Tem o globo ocular, tu tem um olho. A gente sabe que aqui vai estar a retina, né? Então ali é bom lembrar do desenhozinho, né? A retina está aqui e a imagem está fechando antes da retina. Tá, esse é o problema dentro do olho. Mas como é que é o problema fora do olho? Bom, o problema é o seguinte, né? Tu tem, vamos supor aqui o eixo principal, tá? Tu tem um objeto, né? Esse objeto, né, uma pessoa com visão normal, ela tem que enxergar até o infinito. O ponto remoto de uma pessoa com visão normal deveria estar no infinito. Só que no míope não está no infinito. Por exemplo, vamos supor uma pessoa míope que o ponto remoto está a 2 metros do olho, né? O ponto remoto está a 2 metros do olho e a pessoa só enxerga objetos que estejam até 2 metros. Se um objeto estiver a 3 metros, a 4 metros, a 5 metros do olho da pessoa, sai fora do foco, a pessoa não enxerga. Então vamos supor que o ponto remoto da pessoa seja aqui, aqui seja o PR, tá? Qualquer objeto que estiver mais distante do PR, do olho, ó, qualquer objeto que estiver aqui, não vai ser visto. Todos esses objetos que estão antes do PR, a pessoa não vai conseguir ver. Então o que o óculos tem que fazer? O óculos tem que pegar todos esses objetos aqui e jogar a imagem deles para o PR. Porque o PR é o lugar que a pessoa enxerga com nitidez. Então, a função do óculos do míope é criar uma imagem virtual. Essa imagem tem que ser uma imagem direita ou direta, né? Senão a pessoa, né, enxerga de cabeça para baixo. A pessoa tem que jogar a imagem de tudo o que está depois do ponto remoto para o ponto remoto, para enganar o olho. Porque daí o teu olho pensa que o objeto está no ponto remoto e aí no ponto remoto ele focaliza com nitidez na retina. Então olha a fórmula como é simples de entender, ó. 1 sobre fudido, né? Equação de Gauss.
O que eu quero calcular? Eu quero calcular o foco da lente, porque sabendo o foco da lente eu consigo calcular o grau da lente. Beleza. Então a minha incógnita é a distância focal. Quem que vai ser a distância da imagem? A distância da imagem vai ser o infinito, porque o óculos ele tem que devolver a visão normal para a pessoa, e normalmente a pessoa tem que enxergar objetos localizados até o infinito. Então olha só, a distância da imagem é o infinito. Quem que vai ser a distância do objeto? A distância do objeto vai ser o ponto remoto, vai ser o PR, certo? Beleza. Tá, daí o que acontece? 1 dividido pelo infinito, 1 dividido pelo infinito é um número muito próximo de zero, né? O que é o infinito? O infinito é um número gigantesco. Se tu divide 1 pelo número gigantesco, tu te aproxima do zero. Então a gente pode dizer que isso aqui equivale a zero. Então olha como é que fica. O inverso da distância focal fica igual ao inverso do ponto remoto. Beleza? Só que o foco é negativo, né? Porque a lente é divergente. Te lembra? A lente divergente tem o mesmo caso do espelho convexo. A gente tem que colocar o sinal. Então o foco é negativo. Então, se tu, multiplicar cruzado, a distância focal fica menos o ponto remoto. Só que não é isso que eu quero descobrir o grau da lente. O que é o grau da lente? É a vergência ou convergência, que é o inverso da distância focal. Essa distância focal tem que estar sempre em metros. Só que como a distância focal é igual a menos o PR, essa é a fórmula da miopia. A fórmula da miopia é 1 sobre menos o PR. Pronto. Então, olha só aquilo que eu falei, tá? Uma pessoa tem 2 graus de miopia, que é bastante, tá? 2 graus de miopia é bastante. Aonde que está o ponto remoto de uma pessoa que tem 2 graus de miopia? Então, 2 graus é o valor do C, ó. Então, 2 é igual a 1 menos o PR. Beleza? Então, olha só. Menos, vai subir invertido. Menos o PR vai ser igual a 1/2. Tá, então o ponto remoto da pessoa vai ser igual a menos 0,5 metros. O menos aqui é só porque a imagem é virtual, tá? Mas aqui não interessa para nós entendermos. Mas olha só, uma pessoa que tem 2 graus de miopia, o ponto remoto dele é a meio metro do olho. Qualquer coisa que estiver acima, mais longe do que meio metro, a pessoa não enxerga com nitidez se ela tiver de óculos. E ela faz aquele negocinho assim, né? Aliás, tem questões já pedindo por que faz assim, tá? Por que tu faz assim? Porque quando tu faz assim, tu faz com que os raios luminosos, tu restringe a quantidade de raios que entram, que vão passar pelo cristalino. E aí, restringindo isso, a tendência é que os raios não sofram tanto desvio e aí acabem indo para a retina. Então, a pessoa força o olho para tentar melhorar um pouco, mas claro, não vai solucionar sempre, 100%. Ela vai ver um pouco melhor, mas vai continuar vendo borrado. E aí, olha só, qualquer grau maior que 2, 3, 4, 5 graus de miopia, o ponto remoto ele vai ficando cada vez mais perto do olho. Então, vamos lá, uma pessoa que tem 2 graus de miopia, ela deveria, uma pessoa normal deveria ver até o infinito. Essa pessoa só enxerga coisas a meio metro do olho, é muito perto. Qualquer coisa que tiver depois de meio metro, ela vai desfocar. Por isso que ela vai estar sempre de óculos, ou de lente, ou faz a cirurgia. Beleza? Então, essa é a fórmula da miopia. Ó. A miopia, o grau da lente é só 1 sobre menos o PR. A hipermetropia é bem mais complicada de entender a fórmula. É que a hipermetropia não tem solução, tu precisa ter o valor. Porque eles vão te dar o PR na fórmula, tá? No caso da miopia, eles vão dar, uma pessoa tem um ponto remoto a 2 metros do olho, qual é a lente que ele usa? Tá, tu faz em 1 segundo, uma lente de meio grau, só fazer 1 dividido por 2 e deu. Deixa eu limpar aqui. Na hipermetropia, a coisa é um pouco mais complexa. Por quê? O que acontece na hipermetropia, tá? É ao contrário, Então, imagina, tu tem lá o olho, hipermetropia. Tu tem o olho, e aí o que acontece com o hipermétrope? A retina está aqui e a imagem está se formando atrás da retina. Tá, então eu tenho o eixo do olho. O que acontece,
Uma pessoa sem hipermetropia deveria ter aqui, né, o PP. O que é o PP? O ponto próximo. Né? O ponto próximo deveria estar a quanto? Deveria estar a 25 centímetros do olho. Mas a pessoa que tem hipermetropia, o ponto próximo dela vai estar aqui assim, vai estar mais longe do olho. Né? O PP vai estar aqui assim. Então, né, esse PP não está onde ele deveria estar. Ele está mais longe do olho. Então, qualquer objeto que esteja aqui, né, né, atrás do ponto remoto, mais perto do olho, né, imagina, uma pessoa tem um ponto remoto a 50 centímetros do olho. Tá, então se um objeto tiver a 25, a 26, a 27, a 30, a 40, a pessoa não vai enxergar com nitidez. Por isso que no caso do hipermétrope, ele afasta o objeto. Por que ele afasta o objeto se ele está sem óculos? Porque ele precisa colocar o objeto no ponto próximo dele, que não é a 25. Então, a função do óculos no hipermétrope é trazer os objetos que estão próximos do olho para trás, é jogar a imagem desses objetos para o ponto próximo, e o ponto próximo não está onde ele deveria estar. Então, olha só, 1 sobre fudido. Beleza? Eu quero achar o foco da lente, porque eu quero achar, né, eu quero depois achar o grau da lente. Quanto que vale a distância da imagem? A distância da imagem vai ser o PP, vai ser o ponto próximo. Só que essa imagem é uma imagem virtual, porque ela é direita. A imagem virtual tem DI negativo, então é menos PP. Mais 1 sobre a distância do objeto. Como o óculos vai corrigir o problema, qual é a distância mínima que ele deveria enxergar? Né? Objetos localizados até 25 centímetros. Então aqui eu vou colocar 0,25, porque tem que ser em metros. Essa é a fórmula do hipermétrope. E aí o que acontece? Eu não consigo dar sequência nessa fórmula. Então é essa fórmula que vai aparecer. Então não precisa decorar essa fórmula, tá? Se cair, essa fórmula vai aparecer, só para te entender o que fazer. Então a questão vai dizer, uma pessoa tem ponto próximo localizado a 1 metro do olho. Qual o grau da lente que ela deveria usar? O que tu vai fazer? Tu vai pegar essa distância de 1 metro que ele te deu, vai colocar aqui no valor do PP, vai resolver isso aqui, fazendo múltiplo, mínimo múltiplo e tal, tu vai achar a distância focal da lente. E aí não te esquece que depois que tu achar a distância focal da lente, tu tem que usar que o C é 1 sobre o foco, tá? Não te esquece que a dioptria da lente, o grau da lente, é o inverso da distância focal. E a fórmula, o foco tem que estar sempre em metros para a unidade disso aqui ser DI, que é dioptria, tá? Então, depois que tu achar esse valor nessa fórmula, tu vai colocar esse valor aqui para te achar o grau da lente. São poucas questões que cobram isso, mas é legal de entender que o óculos engana o olho da pessoa, né? O óculos do míope, ele pega objetos que estão longe e joga as imagens para perto do olho, exatamente onde está o ponto remoto da pessoa. O óculos do hipermétrope, ele pega os objetos que estão próximos e afasta do olho, joga esses objetos para o ponto próximo da pessoa que não está a 25 centímetros do olho. Beleza? Bom estudo, qualquer coisa me peçam, assistam os vídeos de novo. É bem bacana de entender, tá? A oftalmologia é uma especialização da medicina muito legal. Valeu, até depois.